A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o pastor Misael Figueiredo. Estamos aí dando início a mais uma lição da nossa revista da Escola Dominical, Lições CPAD. Estamos aí já no quarto trimestre de 2022, chegando ao final desse trimestre, sendo gratos ao Senhor porque Ele até aqui tem nos ajudado e tem sido um privilégio para nós podermos estarmos estudando sobre a Sua Palavra. Quero também cumprimentar aqui a todos os professores da Escola Bíblica Dominical, aqueles que têm se empenhado nessa tarefa tão nobre, tão linda, que é de ensinar a Palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos os professores da Escola Bíblica Dominical que têm se dedicado ao ensino da Palavra. Também aos alunos, aqueles que estão aí estudando a Palavra, que estão aí se dedicando ao aprendizado. A cada semana nós estudamos uma lição preciosa. Então que Deus abençoe a todos vocês, professores, alunos, aos superintendentes de escola dominical, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que estar na escola dominical, estudar a palavra do Senhor é um grande momento para as nossas vidas, onde temos a oportunidade de, além de nos reencontrarmos com vários irmãos, a gente pode discutir assuntos juntos, tirar dúvida e sair da escola dominical aprendendo muito mais do que nós já sabíamos. Então, com certeza, eu tenho certeza que cada semana que a gente está estudando a palavra, nós estamos aprendendo mais e mais. Amém? Bom, nós estamos nesta semana estudando a lição de número 11, que fala sobre a visão do templo e o milênio. Bom, esta aula, para ela ser compreendida, é necessário que a gente tenha passado pela lição de número 10. Então, se você não acompanhou a lição de número 10, é importante que você leia e acompanhe a lição de número 10. Por quê? Porque nesta lição, veremos que após a restauração completa da nação de Israel, que é aquela restauração tanto humana, nacional, como a restauração espiritual, que ainda vai acontecer, né, é que nós vamos então compreender sobre esta lição. Então a visão que Ezequiel tem sobre o templo e o milênio, elas ocorrem após a restauração completa da nação, quando então a glória do Senhor ela voltará, ela estará novamente presente no templo, ok? Bom, é importante ressaltar também nesta aula, 3 pontos aqui são importantes, principalmente a você que é professor da escola dominical, tem que ter aquele cuidado, porque a gente sabe que há uma tendência natural de que muitas das vezes os assuntos se perdem e acabam se entrando em outros assuntos, outros temas, outras coisas mais, mas é importante que a gente se concentre naquilo que é o objetivo da lição. Bom, e temos 3 objetivos específicos. Primeiro, que é mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração. Segundo, identificar o templo do milênio. A gente vai falar sobre isso aqui. Isso aqui é muito importante, talvez seja um dos pontos chaves mais importantes da lição, identificar o templo do milênio, ou seja, saber diferenciá-lo do templo lá do Antigo Testamento e o templo da Grande Tribulação. Só nisso eu já estou dando uma explicação sobre o templo, do milênio. Vamos lá. E em terceiro lugar, relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória de Deus. Então a gente não pode perder esses objetivos, esses pontos que são muito importantes para o estudo desta lição. Bom, o texto áureo está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 3, é um texto muito clássico, muito conhecido, pregado em muitos cultos de missões, muitas das vezes em reuniões de obreiros, de irmãos, a gente fala muito sobre esse texto, daquele texto quando Isaías tem aquela visão, e aí ele vê aqueles querubins, os serafins estando diante de Deus ali, o adorando, e quando eles clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Bom, é aquela visão que Isaías tem no capítulo 6, e é um texto bastante conhecido, né, que fala sobre, então, uma declaração da glória de Deus, da santidade de Deus, né, o quanto ele deve ser louvado e adorado, e também como a sua glória ela se manifesta e ela enche toda a terra. Bom, a nossa leitura do texto bíblico, ela está registrada no capítulo 43 do profeta Ezequiel, e elas vão e vai do versículo 1 até o versículo de número 9. Bom, eu quero fazer aqui uma leitura rápida do texto para que a gente possa se situar nele. Vamos lá, Ezequiel capítulo 43, versículos de 1 a 9, diz assim: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória, e o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição, os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Bom, esse é o texto bíblico base que nós estamos estudando esta lição. Bom, a palavra mais importante, a palavra-chave que vai conduzir toda esta lição, todo esse texto, é a palavra santidade. A palavra santidade é a palavra principal que vai ser a palavra base para tudo aquilo que nós vamos falar aqui. Vamos à nossa introdução, então, da nossa lição. Vamos lá? Bom, depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Deus havia sentenciado o povo, falando que eles iriam pagar por aquilo que eles vinham fazendo no passado, que era a desobediência, o pecado, o desvio, a prostituição, a idolatria, mas agora Deus está dizendo que iria trazer bênçãos futuras sobre eles. Estudamos na lição passada sobre a restauração espiritual de Israel, o quanto o profeta Ezequiel fala de que primeiro a nação precisaria ser restaurada, para que depois, então, a glória de Deus pudesse lá mais na frente, lá no futuro, ela pudesse aparecer. Veremos a partir de agora que o epílogo da revelação de Ezequiel quando ele ocupa os capítulos 40 ao 48 do seu livro, ou seja, quando Ezequiel, a partir do capítulo 40 ao 48, que vai fechar o livro, Ezequiel agora ele vai falar sobre os últimos acontecimentos ou os últimos fatos, aquilo que vai acontecer com a nação após a sua restauração, E é interessante que ele vai terminar falando da glória de Deus, que Deus ele voltará
né, a manifestar a sua glória no meio do seu povo. Então o foco aqui de Ezequiel é falar sobre o retorno da glória de Deus ao templo. Lembrem-se lá das lições 3 e 4, quando nós falamos das abominações do templo e quando a glória de Deus ela se afastou do templo. É importante a gente então trazer à nossa memória o que levou a glória de Deus se afastar. Bom, em resumo, o que levou a glória de Deus se afastar do templo foi o pecado, foi a idolatria, foi a abominação, o coração duro do povo. Agora Deus está dizendo que iria voltar, que a sua glória voltaria a estar no templo. Mas para isso acontecer, é preciso que outras coisas aconteçam. Primeiro é a restauração do povo. Depois, então, é que Deus vai lá na frente, então, manifestar a sua glória. Vamos lá na nossa lição, tópico número 1, sobre o que vem depois da restauração. Então, a restauração física, natural, nacional e a espiritual é o ponto base inicial. Primeiro isso tem que acontecer, e a restauração natural humana já aconteceu, só falta a segunda parte, que é a restauração espiritual, para que depois, então, comece a cumprir, então, após ainda a grande tribulação, comece a acontecer esta lição aqui, que Ezequiel fala, então, sobre a volta da glória de Deus no templo, que vai acontecer justamente lá no milênio. Vamos lá, tópico 1 da lição fala sobre o que vem depois da restauração. Bom, essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início de sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, né, quando ele foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Ou seja, assim como ele foi levado em espírito, aqui está acontecendo a mesma coisa. Ele é levado em espírito também, para que ele possa ver o que vai acontecer então lá nos últimos dias. Bom, é importante ressaltar aqui que um dado muito importante que Ezequiel fala, que é sobre a porta oriental do templo. No versículo 1 ele fala sobre isso, ele diz: então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo com suas áreas, né? Espaços, dimensões, mas só a partir do capítulo 43, que é o texto que nós estamos usando, entre os versículos 1 e 12, é que a glória de Deus ela aparece. E é interessante que Ezequiel ele dá um destaque, então, aqui à porta do Oriente. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, é interessante que Ezequiel ele usa a mesma porta. Que porta? Que mesma porta é essa? Lembram-se que lá nas lições anteriores, na 3 e na 4, quando a gente falou sobre as abominações e quando a glória de Deus começou a se retirar, ela começou a se retirar por onde? Pela porta que dava em direção ao Oriente. E será por essa mesma porta que a glória vai voltar. Bom, é importante ressaltar aqui, quando Ezequiel fala sobre a porta oriental do templo, é que ele dá-nos a entender que a intenção do Espírito Santo, a vontade de Deus, é que aqueles destinatários ali originais, aquela comunidade judaica que estava no cativeiro, que estava ali no contexto de Ezequiel, ao ouvir estas palavras do profeta Ezequiel, eles então compreendessem que a glória de Deus, que um dia havia se afastado em direção ao Oriente, ela saiu pela porta em direção ao Oriente, é que ela voltaria pelo mesmo caminho. O que isso significa? Significa dizer que Deus não abandonou o seu povo, Deus não se esqueceu deles, Deus retirou a sua glória, mas é por um tempo, por um momento e por um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito, tem um sentido, tem um significado. Então, quando Ezequiel, no versículo 1, ele fala sobre a porta oriental, o caminho da porta oriental, ou seja, quando nós entendemos as referências, nós vamos ver o que aconteceu nesta porta oriental. Foi por ela que Ezequiel viu a glória de Deus saindo, e é por esta mesma porta que ele vê ela voltando. E qual é a conexão que isso tem com aquela geração? É que Ezequiel, ao contar esta visão
para aqueles destinatários originais, porque eles não fariam parte, né, do cumprimento do que isso vai acontecer, porque isso ainda vai acontecer no futuro, né? Mas quando Ezequiel falou aquilo, aquela mensagem soou para eles como uma resposta de esperança, que Deus um dia iria então trazer a sua glória novamente, pelo mesmo caminho que ela foi, ela iria voltar. 3 observações são importantes falarmos aqui no tópico 1.1 da nossa lição, é que a glória de Deus vinha do caminho do norte, né? Quando Ezequiel ele recebe a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda, ele viu o afastamento da glória de Deus pelo caminho do Oriente, e agora ele vê então o retorno dela pelo caminho também do Oriente, pela porta do Oriente. Uma outra observação que é importante a gente fazer aqui, no versículo 2, quando ele diz: eis que a glória do Deus de Israel vinha no caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Essa é uma expressão metafórica, né? A voz como de muitas águas, no versículo 2, é uma expressão metafórica para indicar a grandeza, né, do poder de Deus. A voz de Deus como voz de muitas águas. Como é que é isso? Como é que eu entendo isso? Assim como as muitas águas, né, ela faz aquele barulho forte, aquele barulho que vai longe, aquele barulho imponente. Assim seria a voz de Deus, uma voz forte, mas forte no sentido que ela tem peso, ela é real, o que ela fala acontece, é a verdade. Quando ele fala, todos se calam, todos têm que parar para ouvi-lo, né? Terceiro ponto importante aqui, uma terceira observação importante, é o ser da visão, que ele fala como um ser, como um homem, né? Ele fala como semelhança de um homem. Esse texto, né, os teólogos aqui interpretam como o Messias pré-encarnado. Seria quando ele diz: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14 fala sobre isso. Quando veio ao mundo, né, e Jesus veio ao mundo na plenitude do tempo, como Paulo diz em Gálatas no capítulo 4, né, quando ele diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Mas nós encontramos no Antigo Testamento algumas aparições de Jesus Cristo, né? Nós encontramos algumas aparições dele já no Antigo Testamento. E esta aparição aqui, quando Ezequiel diz, e me disse que quando ele aparece, aquele homem aparece para ele, falando com ele, muitos teólogos vão interpretar aqui que na verdade seria o próprio Cristo, né? Seria o Messias pré-encarnado que teria falado e se apresentado ali para Ezequiel. Bom, tópico 1.3, as reminiscências. O que é reminiscência? A palavra reminiscência significa imagem lembrada do passado, ou trazer alguma coisa que possa fazer com que a nossa memória se conserve, ela faça conexão de algo do passado com o presente. Bom, a comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito, ou seja, as coisas não mudam nesse sentido, né? Assim como no início do seu livro, ele é levado em espírito, agora ele também é levado em espírito, ou seja, isso aqui é importante a gente lembrar disso, que Ezequiel então, ele é conduzido nessa visão espiritual, é levado em espírito para que ele pudesse ver tudo aquilo que estava sendo apresentado sobre a nação de Israel, que viria a acontecer no futuro. Bom, Ezequiel ele compara essa visão com a da sua primeira experiência como profeta, no capítulo 1, versículo 1 e no capítulo 8, versículo 3. Estudamos na lição de número 4 que a glória de Deus se retirou do templo de Jerusalém como um sinal da retirada de sua presença no meio do povo. Mas depois de 14 anos, depois de 14 anos da destruição da cidade, Ezequiel, então, ele é levado novamente agora, nesta visão, ela ocorre 14 anos depois, né, ele fala isso, né, que no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano,
no 10º dia do mês, conforme ele diz no capítulo 40, versículo 1, ou seja, muitos teólogos interpretam que essa data seria provavelmente o dia 28 de abril do ano 573 ou 572 antes de Cristo. Bom, esta revelação ela é escatológica, ela não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. Por isso que Ezequiel, ele é levado em espírito, ele vê uma visão, ele não está literalmente, fisicamente, vendo aquilo acontecer no sentido humano, participando, porque ele está dentro do contexto do cativeiro, ele está no cativeiro com o povo. Então, é por isso que ele destaca em espírito e em visão. Ele foi levado em espírito, o que ele viu foi uma visão, ou seja, é uma indicação de que não era algo que estava acontecendo literalmente naquele momento, mas era algo futuro, era algo escatológico. Tópico número 2 da nossa lição, o templo do milênio. Há um contraste entre o que o profeta viu quando ele foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nesta última visão. Ezequiel não foi o único profeta a fazer menção, a fazer referência ao templo, né? Isaías também fez, Joel também fez, mas é interessante que é o único que descreve, né, detalhes sobre o templo. Ezequiel, ele faz isso com muita maestria, né? Agora, um ponto que eu queria ressaltar aqui, é muito importante isso, porque Ezequiel está falando de um novo templo, né? E a gente precisa entender que templo é esse. E eu queria falar aqui sobre os diferentes templos que a Bíblia cita, né, nesse contexto aí judaico. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que conforme o livro do Êxodo, no capítulo 25, fala que Deus deu a visão a Moisés no monte, né? E lá Moisés ele viu, né? Lá diz o seguinte, Êxodo 25, versículo 9, diz o seguinte: conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Então, na verdade, né, Moisés viu uma visão do tabernáculo no monte, que muitos teólogos entendem que esse tabernáculo seria o templo lá, esse templo futuro, que vai acontecer ainda, né, que pode ser o templo do milênio, e aí Moisés viu isso de uma forma muito perfeita, e ele construiu o tabernáculo. É claro que a construção do tabernáculo, ela segue, e Deus falou que ele deveria segui-la rigidamente, tudo aquilo que Deus determinou. Mas vamos entender que tudo que Deus pede que façamos está dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade. Deus não vai nos pedir algo que não seja possível a nós fazermos. Bom, Moisés estava no deserto, Moisés precisava construir, vamos dizer, um templo, né? Mas um templo que fosse móvel. E que nome esse templo móvel foi chamado? Tabernáculo. É como se fosse um templo, mas ele não era o templo no sentido do que nós o entendemos, porque ele precisava ser móvel, ele tinha que ser desmontado, ele tinha que ser carregado, porque eles estavam no contexto do deserto, né? Hebreus capítulo 9, versículos 1, 2 e 6, nos dá um indicativo, nas palavras do escritor da carta aos Hebreus, que o tabernáculo, de fato, é o primeiro templo, pois foi o lugar da manifestação da glória de Deus, sendo um protótipo daquele que Moisés viu em revelação. Ou seja, o que isso significa dizer? Que, na verdade, Moisés, aquilo que ele viu na visão, seria o templo perfeito, né? Lá um templo perfeito, mas o que ele construiu foi o tabernáculo, que estava ligado à sua realidade. Então, teoricamente, o primeiro templo de fato seria o tabernáculo, né? Hebreus 9:1 diz assim: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. E o primeiro é o quê? O primeiro aqui é o tabernáculo, ok?
Então é o que nós podemos dizer, que o tabernáculo, então, ele de fato era o primeiro templo. Mas nós costumamos, né, falar e citar que o primeiro templo é aquele que foi construído por Salomão, né? Salomão construiu um templo, uma coisa suntuosa para a glória de Deus. Deus deu sabedoria a Salomão, aqueles homens que trabalhavam com ele e tal. Salomão construiu uma bela construção, magnífica e tal. Nós chamamos de o primeiro templo porque ele foi edificado como templo e era uma casa fixa, não era uma casa móvel e tal, né? Nós chamamos ele de primeiro templo. O primeiro templo, ele simbolizava a presença e a proteção de Deus, do Senhor, no meio do seu povo, né? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos 1 e 2, diz que Deus encheu aquela casa com a sua glória. O primeiro templo também, ele representava a redenção dos sacrifícios e do dia da expiação. O primeiro templo foi o único lugar físico da morada de Deus no meio do seu povo, né? Assim, Deus ele habitou no tabernáculo, né? No tabernáculo e no templo. Foi o único lugar físico em que Deus, de fato, manifestou ali a sua glória. Esse primeiro templo, né, ele foi edificado por Salomão e ele durou aí cerca de 390 anos. Esse é o templo que vai chegar lá naquele contexto do cativeiro, que vai ser destruído ali naquele contexto, quando Ezequiel está no cativeiro com o seu povo. Mas existe o chamado segundo templo, que é o templo que foi reconstruído depois do cativeiro na Babilônia, conhecido como o Templo de Zorobabel, que foi inaugurado no 6º ano de Dario, né, quando Dario ele então permite, né, que o templo pudesse ser novamente reconstruído, que o povo pudesse voltar aí do cativeiro, conforme Esdras no capítulo 6, versículo 15, que corresponde mais ou menos ao ano 516 antes de Cristo, né, naquela reforma em que Zorobabel, né, ele volta com alguns judeus para reconstruir o templo. Esse templo ele também sofreu uma certa reforma, reforma novamente, ali no contexto do Novo Testamento, por Herodes, né? Fez uma espécie de embelezamento no templo para criar um ambiente mais amistoso politicamente com os judeus, como se fosse uma espécie de agrado, mas no ano 70 esse templo foi novamente destruído, que é o segundo templo. O terceiro templo, vamos dizer assim, o terceiro templo é aquele que será reerguido no início da grande tribulação. Nós sabemos que após a volta de Jesus haverá a grande tribulação, e uma das marcas que os judeus têm com eles é a renovação do templo, a reconstrução do templo. Os judeus eles estão apegados ainda a ver o templo reerguido, e eles não abrem mão disso. Bom, conforme os estudos bíblicos, o terceiro templo vai ser reerguido, reconstruído no início da grande tribulação. E ele será profanado pelo anticristo, que de uma forma abusiva e autoritária, ele vai colocar a sua imagem nele. E quando ele então fizer isso, conforme Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, quando ele fizer isso, então vai cair a ficha dos judeus, e aí os judeus vão ver que fizeram um acordo, né, com justamente quem? Um homem que não era aquilo que ele tinha se apresentado para eles, né, porque ele vai querer agora profanar o templo, assentar-se no templo, querer se fazer de um Deus no templo e querer ser adorado, e os judeus não vão fazer isso, porque os judeus foram curados da idolatria justamente lá naquele contexto do cativeiro. Bom, só que esse templo que nós estamos falando agora é o templo do milênio. Por quê? Depois dos 7 anos da grande tribulação, no final da grande tribulação, Jesus ele vai voltar, né, aqui, e aí ele vai lançar o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo, e vai prender o diabo por 1000 anos. E aí Jesus instaura o milênio, literalmente, como cremos, aqui na terra. E é nesse milênio
é que o templo então será novamente refeito, ou seja, refeito no sentido de que agora haverá sim um novo templo. Vamos chamá-lo de quarto templo, talvez? Poderíamos? Sim, poderíamos chamá-lo, porque o primeiro aquele, né, vamos dizer que de fato o primeiro seria o tabernáculo, mas nos livros, educativamente, sempre falamos que o primeiro templo é o de Salomão, naquele sentido de uma edificação fixa. Então, o primeiro de Salomão, segundo aquele reconstruído por Zorobabel, terceiro templo vai ser esse templo reconstruído no início da grande tribulação, que vai ser profanado, né, ali pelo anticristo. E agora a gente está falando do milênio. Então, esse templo que nós estamos falando aqui nessa aula não é o templo, lá o primeiro templo, não é o segundo, reformado por Zorobabel, e tenhamos cuidado, não é o templo da grande tribulação, não é o mesmo, é o templo que será restaurado no milênio, ou seja, será limpo, transformado. Enquanto nos 3 primeiros templos houve sacrifícios, principalmente sacrifício de animal, ali, né, cumprindo todos aqueles rituais, aguardando uma expiação futura, tudo aquilo que era feito lá tinha uma visão futurista. O templo no milênio agora, ele tem uma característica um pouco diferente, né? O templo do milênio ele será diferente do templo do Antigo Testamento e diferente do templo da grande tribulação. Por quê? Porque não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão, coisas que Deus deixou como obrigatórias. Quando Deus deu a Moisés a visão do que seria o tabernáculo, e tudo aquilo ali foi repetido rigidamente no templo de Salomão e na reconstrução dele por Zorobabel, e também nós vemos que quando o terceiro templo for reconstruído na grande tribulação, os judeus farão uma releitura da lei, e eles irão querer colocar tudo novamente, reconstruir todos os utensílios. Só que é interessante, e isso que é o ponto importante aqui, você que é professor da escola dominical, se atente a esse detalhe, porque neste templo que agora Ezequiel tem essa visão, ele não vê mais todos aqueles utensílios. Há uma diferença. Por isso que dizemos que esse templo aqui, o templo do milênio, por isso que o título da lição até é o templo do milênio. Ficou bem específico para a gente não misturar com aqueles templos anteriores, né? Podemos enumerar alguns, né, como a Arca da Aliança, o altar de ouro do incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães asmos, né? Você não vê isso no templo do milênio, né? A arca não aparece mais ali, naquele contexto mesmo. Visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, com todos os seus rituais e suas peças, e os sacerdotes, tudo apontava para o quê? Para Cristo, tudo apontava para Cristo. E tudo isso se cumpriu nele. Hebreus 9, versículos 11 e 12 diz que tudo se cumpriu nele. Então, o templo do milênio agora não apresenta mais todos aqueles sacrifícios. Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais todos no milênio. Então, no templo do milênio, não vai acontecer todos aqueles rituais que havia no templo lá no Antigo Testamento. Por quê? Porque será uma dispensação diferente. Isso é preciso que a gente tenha essa consciência. Não estamos agora naquela dispensação da lei, onde eles precisavam praticar os rituais ligados, né, aquele culto do Antigo Testamento que era cumprido através de vários ritos praticados no templo. Agora não, porque estamos numa dispensação diferente. O último bloco do livro do profeta Ezequiel, que são os capítulos 40 a 48, é um bloco que precisa ser lido como um todo para que a gente tenha uma visão completa dele. Ele foca o novo templo a partir do capítulo 40, dos versículos de 1 até o capítulo 43, versículo 12. Né? Então, do capítulo 40 ao 43 é que fala sobre esse novo templo. Há uma nova forma de adoração a Deus, e a partilha da Terra Santa
entre as tribos de Israel. Ou seja, lá no milênio, voltará a ser uma nação única. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo, que será de 1000 anos. Por que? Aí vem as grandes perguntas. Mas por que não haverá todos aqueles utensílios, né? E aquele ritual todo não acontecerá mais como aconteceu lá no passado? Bom, primeira questão importante a gente ressaltar o seguinte: sabemos que esse templo, ele é o templo do milênio, então ele é diferente do templo da lei, porque estamos numa nova dispensação. E Jesus já foi sacrificado por nós. Jesus já veio, então não seria mais necessário o sacrifício dos animais. O incenso, ele representa as nossas orações. O castiçal tipificava Cristo como a luz do mundo. E a era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo. Ora, se Cristo vai estar literalmente no milênio, para que vai haver sacrifícios no templo, sacrifícios que apontam para uma redenção futura, se aquele que iria fazer a redenção já veio? Então, por isso que há uma diferença do templo do milênio em relação ao templo lá no Antigo Testamento. Um outro ponto importantíssimo é que Ezequiel não viu na visão a arca mais nesse templo do milênio. A arca, ela não foi vista por Ezequiel nessa visão. É interessante que a última vez que a arca aparece pelos registros bíblicos, o último registro bíblico sobre a arca em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 3, que foi no reinado de Josias. Depois da época ali do rei Josias, não se vê mais a presença da arca no templo. E é interessante que Ezequiel não vê mais a arca no novo templo, porque a arca simbolizava a presença de Deus. E hoje Cristo é essa presença. Assim como eles lá no Antigo Testamento, né, buscavam a presença de Deus, todos os sacrifícios apontavam para atrair a presença de Deus, para glorificar a Deus, Jesus agora, ele já veio. A glória de Deus foi manifestada nele. Nele reside toda a plenitude da divindade. Então a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. E ela foi feita pelos israelitas, né, pelos judeus, ali naquele contexto de Moisés, durante a peregrinação do deserto, e ela apontava para a manifestação da glória de Deus, onde Deus estava habitando. Agora nós temos Cristo. A presença de Deus está em Cristo. E Cristo que se revela a nós, né? Então não precisamos mais da arca, e ela não é mais vista, né, no contexto aí do templo do milênio, né? Mas como explicar os sacrifícios no milênio, então, tendo em vista que no Antigo Testamento havia uma necessidade de fazer os sacrifícios, né, de forma bem física? Bom, o ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios, no capítulo 43, versículos 18 a 27. O sistema levítico que o Senhor Jesus já havia cumprido, né? Jesus já havia cumprido todo aquele sistema ali da lei, tornou sem efeito qualquer sacrifício para frente, no futuro. Ou seja, Jesus veio e ele foi um sacrifício completo. Então, tudo aquilo que a lei prescrevia, falava que deveria acontecer, quando Jesus veio e ele foi um sacrifício por nós na cruz, se encerrou. Por isso que Paulo fala aqui em Romanos 10,4 que o fim da lei é Cristo, né? Paulo usa uma linguagem metafórica do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristão. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, 1 Coríntios 9, versículo 13, Filipenses 4, 18, Paulo, quando ele fala de sacrifício, ele usa o Antigo Testamento, dos rituais, ele está usando de forma metafórica, porque ele bem sabia que Jesus já veio, então não havia mais necessidade de fazermos aqueles sacrifícios, né? Mas existem várias explicações que podem ser dadas aí sobre esses sacrifícios no milênio. Uma delas, e talvez a mais importante, a mais destacada e a principal, ela considera o sacrifício como literal.
como memória do sacrifício de Cristo. Ou seja, assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Pai, ou no reino de Deus, conforme Jesus disse, reino de meu Pai, né? Mateus 26, 29, e Marcos 14, 25, assim como a ceia, ela será celebrada ainda, né, após Jesus buscar a sua igreja, estar com ele. Por que celebrar a ceia se ele já vai estar conosco? Porque a ceia hoje é um memorial. Quando participamos, a gente não está matando Jesus Cristo, Jesus não está morrendo de novo, ele não está se sacrificando, não, ele já se sacrificou uma única vez. Mas quando a gente ceia, a ceia ela é um memorial. Então, muitos teólogos entendem que alguns dos sacrifícios que poderão acontecer no novo templo, que é o templo do milênio, eles não serão sacrifícios que irão apontar para algo futuro que ainda será feito. Mas ao contrário disso, eles poderá haver alguns sacrifícios, e esses sacrifícios poderão ser literais, mas eles serão sacrifícios memorativos, apenas como uma memória, apenas como uma lembrança de algo que já foi feito, né? Bom, Ezequiel capítulo 43, nos versículos 10 e 11, justamente ele diz o seguinte, que foi escrito, que esse texto, que esta visão, ela foi escrito para aqueles que estavam no contexto naquele contexto ali do cativeiro, para dar a eles esperança e significado de que um dia no futuro Deus iria restaurar tudo, restaurar o templo, restaurar a cidade, e a glória de Deus voltaria novamente a estar com eles. Por isso que na visão, Ezequiel ele vê que tudo tinha que estar ordenado, e as medidas do templo, né, como o projeto do pátio, as colunas, as galerias, os cômodos, as câmaras, as portas, os ornamentos, os vasos, tudo isso demonstra, né, que os judeus tinham consciência do que era o templo, né, e eles estavam vendo um templo real diante deles, mas apenas os sacrifícios que seriam diferentes. Bom, tópico número 3, a santidade e a glória de Deus. Bom, a glória de Deus volta então agora para o templo, que é o templo do milênio. Bom, o Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente. Vimos isso na lição de número 4, mas nessa ocasião a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia, com práticas abomináveis, né? No Antigo Testamento, a glória de Deus ela vinha, mas ela vinha de forma parcial. Deus manifestava a sua glória de forma esporádica, ela vinha, né, de forma parcial no meio do seu povo. Agora, segundo o que Ezequiel fala, que a glória de Deus, quando ela voltar nesse templo, que é o templo do milênio, ela não volta mais parcialmente, ela volta e volta de maneira para que ela fique lá. Moisés, ele dedicou o tabernáculo, conforme Êxodo capítulo 40, versículos 34 e 35. Salomão dedicou o templo, segundo Crônicas capítulo 7, versículos 1 e 2. E quando Moisés dedicou o tabernáculo e Salomão dedicou o templo, o que aconteceu? A glória de Deus veio e encheu aquela casa. Mas mesmo ela tendo enchido aquela casa, ainda era algo parcial, ainda era algo momentâneo, que durou o tempo, né? Mas agora, na visão de Ezequiel, no templo do milênio, ele viu que a glória do Senhor encheu o templo, e ela encheu de maneira para não mais sair. Isso que é o mais interessante. Bom, já falei aqui que então agora a glória do Senhor ela vem e vem para ficar. Ela não mais, o objetivo dela não é ser parcial, mas ela vem para encher de maneira completa o templo, né? Isso aqui é interessante, é muito importante falar. Bom, outro ponto aqui é que no versículo 6, Ezequiel fala de que um homem se pôs junto a ele, né? Ele diz, um homem se pôs junto a mim. É interessante que tudo indica no texto
que esse anjo se trata do anjo do Senhor, que seja o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, uma manifestação teofânica de Deus na sua revelação, porque o texto está narrado na primeira pessoa. É interessante isso. O texto diz assim: este é o lugar do meu trono. Não diz assim, este é o lugar do trono do Senhor. Não, é o lugar do meu trono. Imagina, o anjo falando isso, como é que um anjo vai dizer que ali é o lugar do trono dele? Bom, só o próprio Deus poderia falar isso. Então o texto diz: este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Então, o texto no versículo 6 e no versículo 7, que o completa, eles estão sendo narrados na primeira pessoa. Ou seja, quem está falando de si próprio. Então, como na revelação de Moisés, né, aquela revelação lá no Sinai, essa manifestação desse anjo, podemos dizer que é o anjo do Senhor que está falando, é o próprio Deus. Por isso falamos aqui de que aquele homem seria o próprio Cristo falando nessa visão pré-encarnada, né, falando para Ezequiel. Bom, é interessante que os versículos 8 e 9 desse capítulo 43, eles destacam aqui um outro ponto muito importante, que é a palavra-chave que eu falei aqui no início da lição: a santidade de Deus. E a santidade de Deus para sempre sendo vista agora. Bom, assim como a idolatria foi erradicada ali no cativeiro, bom, até o momento do cativeiro, o povo de Israel vivia altos e baixos com a idolatria. Deus curou isso neles. Nunca mais, depois do cativeiro, a nação de Israel se dobra à idolatria. É tanto que lá na grande tribulação, quando o anticristo entrar no templo, né, lá na grande tribulação, ele vai querer pedir adoração e Israel não vai dar. E aí ele vai querer profanar né, o templo do Senhor e querer perseguir. E por isso ele vai desencadear uma grande perseguição, um ódio contra os judeus, porque os judeus não vão adorá-lo, porque Israel já foi curado da idolatria, né? Então eles serão curados, eles já foram curados, né, naquele período do cativeiro. E isso aqui é um ponto importantíssimo, porque Deus só manifesta a sua glória, a sua santidade, num lugar onde ele é reverenciado. E o texto diz que, no versículo 12, diz assim: esta é a lei da casa, sobre os cumes do monte, todo o seu contorno e redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Ou seja, Deus estava dizendo que ele iria manifestar a sua glória. A glória de Deus, ela iria agora entrar no templo e ela iria ficar ali, ela iria encher aquela casa, ela iria encher aquele lugar novamente. Mas para que a glória de Deus pudesse voltar ao templo, né, eles precisavam então da restauração, eles precisavam estar curados da idolatria, eles precisavam de arrependimento, o que vai acontecer no final da grande tribulação, quando então a nação se voltar e se prostrar diante do Senhor, clamando ali o perdão pelo seu pecado, e conforme Paulo diz em Romanos, né, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, naquele contexto ali que eles irão clamar ao Senhor. Então, depois de tudo isso, né, Deus então usará de misericórdia com eles, e aí a glória de Deus ela voltará novamente a esse tempo, e ela não será algo como gotas, como momentâneos, ela vai encher, ela vai ser derramada de uma forma plena ali dentro do novo templo, onde eles poderão desfrutar da glória de Deus. Bom, chegamos ao final desta aula e, como conclusão, podemos dizer o seguinte: o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu por uma visão, e a visão da glória de Deus. É interessante que Ezequiel começa o livro falando da glória de Deus e ele termina falando da glória de Deus. Que coisa mais linda, não há coisa mais linda para o homem do que ter a visão da glória de Deus, né?
Ezequiel começa o livro e ele termina o livro falando da glória de Deus. É assim que o livro começa, é assim que essa visão ela ocupa todo o capítulo 1, né? Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, ele vê o motivo pelo qual Deus disse que iria retirar a sua glória, que era por causa do pecado, mas agora Ezequiel tem uma visão, e a visão é que Deus promete que trará novamente a sua glória. A glória de Deus irá retornar, né? Mas isso vai acontecer quando? Depois da restauração da nação, e depois que acontecer aquele período da grande tribulação. E aí, quando Jesus instaurar o seu governo milenial aqui na terra, haverá este novo templo, o templo restaurado, e o Senhor estará lá, e não precisaremos mais fazer nenhum sacrifício apontando para Cristo, porque Ele já estará lá, e a glória do Senhor será derramada, porque o próprio Cristo estará lá, e a sua glória vai encher aquele templo. Esta foi a visão de Ezequiel. Bom, a questão é que nós precisamos, ainda dentro dessa conclusão, apenas relembrar que o templo do Antigo Testamento, ele tinha um contexto, ele estava na dispensação ainda da lei, ele tinha vários rituais, ele sofre, né, por causa do cativeiro, uma destruição, ele é restaurado lá em Zorobabel, novamente ele passa por uma mini reforma ali no contexto do Novo Testamento, por Herodes. No ano 70, aquele templo ali, aquele primeiro templo, que é o Templo de Salomão, ele é totalmente derrubado, destruído, né? Não temos mais aquele primeiro templo, aquele segundo, né, que é o segundo templo agora, que foi reedificado, refeito e tal, mas, biblicamente, entendemos que na grande tribulação, Israel levantará novamente um templo, é o templo no período da grande tribulação, eles farão sacrifícios e tal, mas ainda a glória de Deus não estará ali presente, por causa ainda de faltar eles voltarem a se arrepender. No final dessa grande tribulação, eles vão se arrepender, e aí sim, quando Jesus prender Satanás por 1000 anos, e lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, aí Jesus vai instaurar o milênio, e aí haverá esse templo agora restaurado, e aí sim a glória do Senhor será manifestada e derramada nesse templo. Queridos, obrigado por estar aqui, estar nos acompanhando, espero que esta aula seja de grande valia, de ajuda para você. Faltam alguns dias, estamos pertinho já do próximo domingo, onde estaremos estudando esta lição. Minha palavra é que você leia a lição, tópico por tópico, leia todas as referências bíblicas, se possível, e com certeza você estará, então, aprendendo muito mais. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estarmos juntos aqui, estudando esta aula, e que o Senhor nos permita ainda nos reencontrarmos em muitas outras. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, e mais uma vez meus parabéns a todos os professores da Escola Bíblica Dominical que estão aí neste lindo trabalho, nesta grande missão, nesta grande tarefa de ensinar a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus.